continuidade à nossa série escatológica. É muito bom, né, estudarmos a Bíblia, e está sendo importante, né, ter você aqui conosco. Que maravilha estudarmos a palavra de Deus. Mais uma vez, se você deseja assistir toda a série escatológica, dá um pulo no site www.pastorantonolira.com.br, se cadastre ali na área de membros e receba o conteúdo exclusivo dessa série. Então, nós paramos no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu me recordei agora, e achei um pouco engraçado, e eu fui dar aula em Juiz de Fora, e nós fizemos um seminário de escatologia numa igreja. E enquanto eu estava dando o seminário, foi um visitante, né? E o visitante me abordou ali no intervalo, e ele me mostrou esse texto aqui, né, que a gente vai acabar de ler, e ele, convicto da visão pós-tribulacionista, que a igreja passa pela tribulação, ele me mostrou esse texto como base do que a igreja passava. Aí ele falou assim: rapaz, esse texto aqui, eu quero ver que alguém me explique, que não tem como a igreja ela não passar pela tribulação por causa desse texto aqui. Eu acho interessante, porque as pessoas elas deixam de olhar para toda a Bíblia e se apegam num versículo isolado, num versículo só. Não é? E por causa de um versículo, às vezes, e 10 que provam o contrário, que até agora o que eu tenho mostrado para os irmãos é que a igreja não passa, e está muito bem provado, pelo menos eu vejo dessa forma. Né? Se eu terminasse aqui já estava bom. Aí ele veio com esse versículo, com esse capítulo aqui, né, de 2 Tessalonicenses 2, e ele disse: eu quero ver agora se eu provar. Eu falei: fica até o final do estudo. E ele ficou até o final do estudo, e no final ele comentou com um amigo, e ele falou assim: rapaz, eu deixei de ser pós-tribulacionista, agora eu sou pré. Então, assim, ele ficou convencido. E eu espero também, de alguma forma, convencer você, usando esse próprio texto mesmo, porque aqui é só uma questão de colocação das palavras, né? Então, vamos lá para o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Nota-se que Paulo aqui, ele separa os eventos. Ele diz: quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ele não usa ou a nossa reunião com Ele como se fosse um único evento. Ele separa os eventos. Ele diz: ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogo-vos que, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Então significa que Paulo tinha ensinado esses irmãos para que eles pudessem ter o conhecimento sobre os acontecimentos do fim, e parece que eles estavam se movendo do modo de pensar. É muito fácil as pessoas serem levadas por falsas doutrinas, por acontecimentos, não é? E certamente que esses irmãos estavam sofrendo um período de perseguição muito grande. O contexto de Tessalonicenses é esse, e essa perseguição era tão grande que eles pensavam já estar vivendo os dias ali que antecediam a vinda do Senhor, por causa da perseguição que estavam vivendo, da tribulação que estavam enfrentando. E Paulo, então, tranquilizando eles, começa a mostrar alguns componentes que precisam ter, algumas coisas que precisam acontecer antes da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? E aqui a gente percebe que Paulo, ele começa distinguindo a vinda do Senhor Jesus Cristo e falando da nossa reunião com Ele como se fossem dois eventos distintos. E a nossa reunião com Ele aqui, certamente que ele se refere ao arrebatamento. Ok? Então vamos continuar lendo o versículo 3, que diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Aí a pessoa pega essa palavra apostasia, porque a apostasia ela tem vários significados. A palavra grega aqui é apostésia, que vem de uma raiz episteme. E episteme tem a ver com retirada, saída. E tem outras conotações que a gente vai ver no desenrolar da mensagem. Então, por pegar a palavra apostasia, pensa que a igreja precisa estar, porque a igreja vai se apostatar da fé. Mas a palavra apostasia aqui, ela tem a conotação de retirada, de saída. Ou seja, simplesmente a tribulação não vai acontecer sem que primeiro saia a igreja. Veja a ordem. Primeiro a igreja sai,
falando da segunda vinda de Cristo, não vai acontecer sem que primeiro a igreja seja retirada e depois sim é manifesto o iníquo, o homem da iniquidade. Então tem uma ordem, a igreja é retirada e depois o iníquo se manifesta. E nós vamos ver aqui o que detém a manifestação do anticristo no decorrer do texto que a gente for lendo. Então já vou adiantando para os irmãos que a palavra apostasia aqui tem o sentido de retirada e nós vamos então se aprofundar na definição dessa palavra daqui a pouco. Deixa eu continuar lendo. Vamos lá. Porque isso não sucederá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, a retirada, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo, que se revela logo após a igreja ser retirada. E quando a igreja é retirada, em seguida é assinado um acordo, né? Então a tribulação começa a contar na assinatura desse acordo. Assinou o acordo, pode contar 7 anos, Cristo vai voltar na sua segunda vinda. Versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrai-vos do que eu vos dizia essas coisas, quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém. Parece que tem alguma coisa que detém a manifestação do anticristo, para que ao seu próprio tempo ele seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, porque sabemos que o espírito do anticristo já está no mundo, ok? Aí ele diz, o ministério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Quem é esse que detém a manifestação do anticristo? A gente já vai já dizer, né? Vou logo adiantar, né? É a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. Ela cessa com a retirada da igreja. A gente vai desenrolar isso um pouco mais para frente. Quero só adiantar para você ir chegando na compreensão comigo. E então será revelado esse iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Ok? Então ele vai estar aí operando sinais para aqueles que perecem, enganando aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então vamos lá na definição da palavra apostasia. Não é? Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu disse que ali tem a ver com retirada e não com apostatar-se da fé. Eu queria dizer para os irmãos que essa palavra apostasia, ela aparece 15 vezes e é traduzida 11 vezes como retirar, certo? Como retirada. Ela é usada uma vez em conexão com apostatar-se da fé, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 3, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, tá vendo? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem a verdade. Então, nesse contexto aqui, a palavra apostasia, aqui está apostatarão, né? Apostasia significa alguém que se afastou da fé. Mas ali, no texto que a gente leu, o contexto não tem nada a ver com apostatar-se da fé, como muita gente prega. Não existe um contexto de apostasia no sentido da pessoa deixar a fé. Ali ela aparece sozinha, isolada. E nesse contexto, então, a gente entende que a apostasia ali tem mais o sentido de retirada, ok? E a gente vai provar isso lendo as traduções das Bíblias, as primeiras traduções de Bíblia que existiram, que passou-se a existir. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, certo? Depois em latim. E depois ela foi traduzida para o inglês. A gente vai ver a primeira tradução ali de Wycliffe, né? Na primeira tradução de Wycliffe, em 1384, apostasia ali tem o sentido de retirar primeiro. Então isso não acontecerá,
ou seja, a segunda vinda, sem que primeiro a igreja seja retirada, certo? Em 1526, Tyndale também ele fez uma tradução da Bíblia, e ali está retirar primeiro, ok? Apostasia, então, isso não vai acontecer sem que primeiro seja retirado a igreja, e depois vai manifestar-se o homem da iniquidade. Existe uma ordem nos fatos. Converdeio, em 1535, também colocou retirar primeiro. Em 1539, Cranmer também colocou retirar primeiro. Em 1576, Breches, na sua tradução da Bíblia, colocou retirar primeiro. Em 1583, Bessa colocou também retirar primeiro. E em 1608, a Bíblia de Genebra estava lá, retirar primeiro. Então, a segunda vinda não vai acontecer sem que primeiro a igreja não seja retirada. Eu acho que aqui já está bem explicado para os irmãos. Uma outra coisa ali é que ele fala sobre o detentor. Ele fala, até que seja afastado o mistério da iniquidade já opera, mas não vai ser revelado até que seja afastado aquele que o detém. Então, muita gente pega esse texto e diz que o Espírito Santo ele vai ser retirado da terra. Eu vou mostrar para vocês já que não é? O que vai acontecer é justamente porque a igreja vai ser retirada primeiro, o propósito do Espírito Santo de habitar dentro da igreja, ele termina, ele se encerra. Não é? Nós sabemos que a operação do Espírito no crente começou lá em João capítulo 20, a partir do versículo 21, quando Jesus apareceu para os discípulos e disse a eles, Pai seja convosco. E tendo dito isso, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Soprou sobre eles o Espírito. Ali já havia sacrifício, Jesus já havia morrido, e agora os discípulos então nasceram de novo. Havia fé salvífica, eles então nasceram de novo. O Espírito então pôde habitar dentro deles, ok? E no Pentecostes o Espírito veio sobre. Então esse ministério do Espírito Santo, agindo dentro do crente, para o transformar, para o consolar, para edificar, esse ministério, ele termina, porque a igreja vai ser tirada. Então a igreja vai estar já com Jesus, e já com o corpo de glória, termina-se esse ministério do Espírito Santo. E já eu vou falar sobre a questão do Espírito ser retirado da terra, e vamos falar se vai haver conversão durante a tribulação ou não, já, ok? Mas vamos então desenvolver essa ideia de que o Espírito Santo ele tinha um prazo de operação na igreja, e esse prazo ele termina com o arrebatamento. Então o que acontece não é que o Espírito ele seja retirado da terra, o que vai acontecer é que a sua manifestação inédita dentro e sobre o crente, isso termina. Na antiga aliança, o Espírito Santo só vinha sobre, não podia estar dentro. Na nova aliança, ele está dentro, como o penhor da herança, e age também sobre, certo? Então, esse tipo de manifestação, ele termina apenas na igreja, na era da igreja, isso pôde operar, através dos dons, através dos 9 dons do Espírito, através dos dons ministeriais, que foi designado para a edificação do corpo de Cristo. Ora, se o corpo foi tirado, termina-se então essa obra do Espírito Santo na igreja. E vamos então amadurecer essa ideia, lendo alguns textos com os irmãos, porque senão vai ficar só na minha palavra. Vamos lá. Eu tinha outros textos para ler aqui, eu já me adiantei, mas eu vou direto lá para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Diz assim, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como penhor do que está por vir, ou como garantia do que está por vir. Nota-se então a palavra penhor ou garantia daquilo que está por vir. Nós vamos já descobrir que nós temos a salvação no nosso espírito, ok? Nosso espírito foi recriado, a nossa mente vai sendo renovada dia a dia com a palavra de Deus, e o nosso corpo ele só é salvo no dia em que tivermos o corpo glorificado, só no dia do Senhor. A gente já falou sobre esse assunto aqui exaustivamente. Então nós temos a salvação que é agora no Espírito, na mente dia a dia, e vai se dar no futuro completamente, quando todo o meu corpo ele for transformado. E aqui o penhor da herança, o Espírito, ele está dentro de nós até esse dia, porque o dia que tivermos o corpo de glória já é um corpo que não peca, é um corpo que não se corrompe,
Então, o Espírito Santo ele perde a sua função de estar dentro de nós e sobre nós, porque a igreja já vai estar com Jesus. E eu quero amadurecer isso também, lendo com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 5. E aqui a palavra penhor tem a ver com garantia, não é? Ele fala, nos selou com sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O que está por vir? A transformação do corpo. E é a garantia. Quando eu empenho algo, um objeto, eu digo à pessoa que eu vou voltar e vou pegar aquilo que eu deixei como garantia de que eu voltaria, certo? Para quitar alguma coisa com aquela pessoa. Então o Espírito Santo, ele é a garantia de que um dia o nosso corpo seria redimido. Então essa garantia, esse penhor é retirado e nós temos então aquilo que Deus havia prometido, o corpo de glória. É muito interessante essa analogia, não é? 2 Coríntios 5:1 diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ele está falando sobre o nosso corpo, não é? Se tivermos o nosso corpo destruído, um dia vamos ter um corpo, um edifício feito por Deus. Falando do corpo de glória. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, ok? De um corpo de glória. E aí ele continua, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Versículo 4. Pois enquanto estamos nesta casa, ou seja, nesse corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, do corpo de glória, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Olha o 5, ele diz assim: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como penhor ou garantia do que está por vir. Nota-se que o contexto fala de corpo de glória, de um outro corpo, não esse corpo terreno, e ele diz que o Espírito é a garantia desse corpo que está por vir. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Então, o trabalho do Espírito, ele cessa, irmãos, simplesmente porque chegou o corpo de glória, o corpo incorruptível. Então, o Espírito Santo que está dentro de nós para nos transformar, para nos capacitar sobre nós também, para nos capacitar a evangelizar e fazer a obra, ele termina simplesmente porque a obra da igreja cessa com o arrebatamento. Vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 13, e eu gostaria de continuar dando versículos. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor ou a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então, redenção aqui tem a ver simplesmente com a salvação também do nosso corpo. Paulo fala em Romanos capítulo 8, ele fala sobre que nós em esperança fomos salvos, né? Em esperança que se vê não é esperança, como se você vê, como você pode esperar? Mas nós aguardamos a redenção do nosso fim da vossa fé, que é a redenção do vosso corpo. Lá em Romanos capítulo 8, ele vai falar sobre a redenção do corpo. Então, nós vemos aqui então que o Espírito Santo está dentro de nós e sobre nós até o período do arrebatamento. Depois, o seu serviço, ele termina. Eu queria mostrar que isso fica bem claro quando a gente vai ler 1 Coríntios 13, a partir do versículo 9, vai dizer: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, o corpo de glória, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, vai deixar de operar. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nesse versículo 11, ele fala sobre maturidade cristã. Mas todo o contexto, desde o capítulo 12, o 13 e o 14, Paulo ele está colocando foco e ênfase nos dons espirituais. Ele está dizendo que o amor é o dom supremo, né, que excede qualquer dom. No 13, ele começa a falar sobre o dom maior, que é o dom do amor, maior do que línguas, maior do que profecia, maior do que ciência, maior do que fé. E agora ele vai dizer que isso que é em parte, ou seja, os dons, ele vai deixar de existir, vai ser aniquilado. Porque essa palavra aniquilado,
ela tem a designação do grego, a palavra é cartagel, que significa desempregado, ou seja, perdeu o seu emprego, inativo, inoperante, ou seja, o dom vai deixar de operar com a retirada da igreja, fazer uma pessoa ou coisa não ter mais eficiência, privar de força, influência, poder, tá vendo? Fazer cessar, pôr fim em, pôr de lado, anular, abolir, cessar, ser posto de lado, ser afastado de, separado de, liberado de, livre de alguém, terminar todo o intercurso com alguém. Então, a expressão aqui, aniquilado, fala sobre essa questão da perda da operação do Espírito Santo, simplesmente porque perdeu o propósito. A igreja foi tirada e o Espírito não vai mais operar nela. Então, a palavra afastado lá em cima, voltando lá para cima, né, agora, vai ser retirado aquele que agora o detém. Aquele que o detém é a manifestação do Espírito dentro da igreja, que termina com o arrebatamento. Assim que a igreja é tirada, essa operação do Espírito deixa de operar e simplesmente a igreja sai, mas o Espírito continua. Sabe por quê? Como a gente pode tirar alguém que é onipresente? O Espírito Santo vai ser retirado da terra, como muita gente diz. Ele é onipresente, ele não pode ser retirado. Simplesmente ele está em qualquer lugar. Já começa por aí. Uma outra coisa que precisamos entender é que vai ter salvação durante a tribulação. Vou provar isso para você já já. Então, já que vai ter salvação durante o período da tribulação, o Espírito Santo não pode ser retirado. O que cessa é a sua operação na igreja. Agora, o Espírito Santo ele não pode ser retirado da terra de forma nenhuma, por causa das conversões. Sabemos que a salvação vai continuar. As pessoas vão se converter durante a pregação dos 144 mil. Então, 144 mil judeus vão ser selados e eles começam essa pregação. E para as pessoas se converterem é necessária a operação do Espírito. Quer ver? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Não é? E é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito não pode ser retirado se vai haver conversão e salvação durante a tribulação. Eu gostaria de mostrar que vai haver conversão e salvação durante a tribulação. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 7, que diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Zacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Então aqui ele está mostrando a conversão desses 144 mil judeus, porque são 12 mil de cada tribo, já mostra que Deus, ele começa um plano com Israel. Esses judeus, eles vão ter as escamas dos olhos caídas logo assim que a igreja for tomada. Nota-se que não é a igreja que está saindo para evangelizar o mundo. Nota-se que não é a igreja quem Cristo comissionou. É os 144 mil que saem para evangelizar. 144 mil judeus que se convertem após a saída da igreja. Porque senão era a igreja que deveria evangelizar o mundo. Você não concorda comigo? Então, mostra exatamente essa questão de que Deus volta a tratar com Israel e que a igreja não está mais aqui, senão era ela que evangelizava. Esses aqui são os judeus que se convertem imediatamente e eles serão pessoas assim tremendamente justas e santas. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. No versículo 9 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono, na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Palmas aqui simboliza paz, ok? E clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então aqui mostra que os 144 mil inicia-se a última pregação, como Jesus disse: este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então verá o fim. Nota-se a expressão evangelho do reino. É o mesmo evangelho que João Batista começou a pregar e que Jesus começou a pregar. O evangelho do reino, mostrando que o reino está próximo, o reino está chegando. É um pouco diferente, é o mesmo evangelho. É como se fosse uma mesma moeda com 2 caras. O evangelho que é pregado hoje, a salvação em Cristo, tem a conotação de salvação, a pessoa se salvar. Esse do reino, ele tem uma conotação de salvação, mas tem a conotação também de que o reino está próximo, o reino está se manifestando, falta pouco. Esse é durante o período da tribulação. É um evangelho que traz urgência no crer, porque Jesus está próximo, chegando para reinar. Mostra exatamente o tratamento com Israel, esse tipo de referência que eu dei. Então aqui mostra exatamente esses homens se convertendo. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, provando que vai haver salvação durante a tribulação. E se você for comigo, no capítulo 11 de Apocalipse, você vai ver também 2 testemunhas se levantando para profetizar durante o período da tribulação. Mais ou menos ali do início da tribulação até o final, até a primeira metade, elas profetizam. E a sua profecia é ali naquele território de Jerusalém, certo? E essas 2 testemunhas estão pregando também. E no capítulo 14 de Apocalipse, vai mostrar Deus enviando anjo para pregar. Ele nunca fez isso. Durante toda a história da igreja, Deus nunca enviou anjo para pregar. Quando o anjo aparece para Cornélio, lá em Atos 10, ele manda Pedro vir pregar para ele. O anjo não prega, mas aqui ele vai abrir uma exceção, mostrando o interesse de Deus em salvar durante a tribulação. Veja comigo, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, que diz assim: e olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que trazem na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra, Glória a Deus. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Acredita-se que esses 144 mil, eles pregam no mesmo zelo que Paulo. Eles são pessoas castas que não resolveram se casar para se dedicar à missão de pregar. E estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e do Cordeiro. Aí no 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. 6, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo. Então, esse anjo ele sai para proclamar o evangelho, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Então podemos provar com tudo isso que vai haver salvação durante a tribulação. Mostrei os 144 mil que começam pregando, mostrei as pessoas que chegaram diante do trono de Deus, chegaram lá em cima, com vestes brancas, e foi dito a eles: esses são aqueles que vieram
da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mostrei as duas testemunhas pregando, profetizando. Também um anjo sendo designado a pregar durante o período da tribulação, tendo então salvação, mostrando que o Espírito Santo não pode ser retirado da terra, porque vai haver salvação durante a tribulação. Eu queria finalizar lendo com os irmãos o texto aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 ao 2, ali vai dizer assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, ou subir para cá, e prostrar-te-ei, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então aqui mostra que depois dessas coisas, João viu uma porta aberta no céu, uma voz que dizia: subir para cá, ou sobe para aqui. Eu queria dar para os irmãos uma sequência de Apocalipse para mostrar que a igreja não aparece nos versículos que falam sobre tribulação. Então vamos lá fazer um apanhado do livro. Capítulo 1, introdução do livro. Capítulo 2 e 3, carta às igrejas da Ásia. Capítulo 4 e 5 mostra a igreja no céu. Quer ver? A gente está lendo 4 e a palavra de Deus diz: depois dessas coisas, que coisas ele está se referindo? Capítulos 2 e 3, período da igreja na terra. Depois dessas coisas, ele diz: ouviu uma voz que dizia: subir para cá. Então, falando claramente do arrebatamento. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse, então vai me mostrar a perspectiva do céu da tribulação, Mostra a igreja no céu. Você pode ver os 24 anciãos e aparece diante do trono. Eles são representantes da igreja, ok? E eles aparecem ali jogando as suas coroas diante do Senhor. Parece que terminou um julgamento recente e eles estão dando glória a Deus, jogando as suas coroas aos pés de Jesus, ok? Então a igreja está no céu no capítulo 4 e 5. Do capítulo 6 até o capítulo 18, os irmãos podem notar que não há nenhuma referência à igreja. Não aparece. Simplesmente não tem nenhuma referência à igreja na terra. Não. Aparece no céu, no capítulo 19, na segunda vinda de Cristo, a igreja se preparando como noiva para descer com o Cordeiro. Muito importante que se saiba disso. Ela volta com Jesus no final, lá no capítulo 19, certo? Capítulo 20 mostra o milênio, e capítulo 21 e 22 de Apocalipse, o estado eterno. Então, do capítulo 6 ao 18 de Apocalipse, não há nenhuma referência à igreja na terra, porque esta está no céu, foi arrebatada lá no capítulo 4, ok? E capítulo 5 mostra ela plenamente no céu. Tá bom, irmãos? Eu tinha ainda outra coisa para dizer aqui. Eu queria ler com vocês Apocalipse 3:10, para a gente terminar. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu te guardarei da hora da provação. A palavra dá, esse prefixo dá aí, da aprovação, dá, traduzir, ek, do grego ek, que significa fora de. Então eu te guardarei fora da tribulação, se formos interpretar. Então, por tudo que vimos até aqui, não há nenhuma chance da igreja passar pela tribulação. Tá bom, queridos? Eu espero que você tenha sido abençoado desse vídeo. Volto mais uma vez a convidar você a se inscrever no nosso canal, a você ir na nossa página www.pastorantonolira.com.br. Ali você vai ter acesso a toda a série escatológica, você fazendo a sua inscrição lá no nosso site, ok, queridos? E entrando na área de membros, recebendo o conteúdo especial da série. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.